Jung e o caminho da individuação. Uma introdução concisa, por Murray Stein. Tradução Euclides Scaloni, editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 7. Contribuição para o processo de individuação da tradição. À medida que o cristianismo ingressa em seu terceiro milênio, torna-se cada vez mais evidente que seu núcleo simbólico vem passando por uma transformação profunda. Novas imagens de Deus, com conotações femininas, começam a aparecer. Uma linguagem inclusiva de gênero já está sendo usada em algumas orações e uma nova percepção do significado de Deus age na história vem emergindo. Questões cruciais persistem, porém. Serão esses símbolos escolhidos por mera arbitrariedade? Ou são duradouros e genuínos? Que direção a tradição está tomando? O que toda essa mudança significa de fato? E como uma pessoa preocupada com essa tradição religiosa pode contribuir para seu avanço daqui em diante? Dedicarei este capítulo à reflexão sobre o modo como podemos ajudar uma tradição religiosa a se individuar. Para tanto, levarei em consideração o pensamento mais recente de Jung e algumas de suas experiências visionárias. Fica muito claro que, nas últimas décadas de sua vida, Jung dedicou-se ativa e incansavelmente à possibilidade de uma evolução continuada da doutrina e da simbologia cristãs. Em nível intelectual, ele se debruçou sobre essas questões em obras como Aion e Resposta a Jó, mas também as abordou com todo o empenho de maneiras mais diretas e pessoais. Seus próprios processos psíquicos estavam profundamente envolvidos pelo dilema do cristianismo moderno ao testemunhar os conflitos espirituais do pai, um pastor luterano. Como adulto, a posição que assumiu com relação ao cristianismo foi a do terapeuta diante do paciente. E, como o terapeuta que é profundamente afetado pelo sofrimento do paciente e absorve esse sofrimento para promover a cura, Jung assumiu os conflitos do cristianismo e procurou soluções nas respostas que sua psique lhe retornava. Suas reflexões e experiências podem ser proveitosas para outras pessoas na medida em que estas procuram acompanhar os avanços do cristianismo ao longo deste século XXI. Uma das contribuições de maior potencial para a consciência contemporânea é a descoberta, ou melhor, a redescoberta científica de que nenhum homem é uma ilha em si mesmo. Todo homem é uma porção do continente, uma parte do todo. Como expressou John Donne no século XVII. O grande valor dessa descoberta está em seu potencial para resolver os problemas de anomia e isolamento sofridos por milhares de pessoas na era moderna. O conceito junguiano de inconsciente coletivo manifesta essa descoberta da interconexão humana. Esse é um elemento importante na percepção crescente em todo o mundo de um potencial emergente para uma consciência global e uma nova forma de espiritualidade que será inteiramente inclusiva. Para que isso aconteça, cada ser humano pode dar sua contribuição. Articulando o conceito de um inconsciente coletivo, Jung pretende afirmar não só que todos os humanos estão muito interligados, mas também que nenhuma experiência do indivíduo é absolutamente idiosincrática e desvinculada do destino dos demais. O conceito funciona nos dois sentidos. Os indivíduos estão ligados ao todo de um grupo ou uma comunidade, e, na verdade, a toda a humanidade, e esse todo é afetado pelo indivíduo. As experiências interiores profundas de uma pessoa não são meramente pessoais, portanto,
mas com frequência têm uma extensão maior de potencial significado. O que se considera uma experiência muito pessoal reflete-se não raro em experiências de vários outros, talvez até certo grau em toda a humanidade, embora não costumemos tomar consciência dessas vinculações. O que uma pessoa obtém com a experiência luminosa de uma imagem arquetípica, então, também pode ter um valor mais amplo. Em termos práticos, é natural que sempre comecemos uma reflexão ou interpretação com base em nós mesmos, com considerações imediatas e pessoais. Mas, no caso das imagens arquetípicas, o horizonte de significado não deve se limitar à psicologia pessoal, mesmo quando nos referimos a algo efêmero e aparentemente tão único e idiosincrático como um sonho ou uma visão. As experiências religiosas de um indivíduo podem contribuir para a evolução de imagens doutrinais, e estas exercem, como sabemos, um impacto amplo e profundo sobre a consciência coletiva. No caso de uma religião universal, como o cristianismo, esse impacto incide sobre toda a humanidade. Minhas reflexões aqui se baseiam, portanto, no pressuposto de que as grandes experiências da natureza arquetípica vivenciadas por Jung sejam significativas não somente para ele, mas para todos em geral. Do mesmo modo, o que acontece conosco não é significativo apenas para nós, de modo individual. Pode haver um efeito marola. A comunidade em geral pode se beneficiar e às vezes precisa até ser alertada. Não raro, esses sinais de transcendência, dados ao indivíduo humilde e muito isolado, podem ajudar a comunidade maior a se individuar. A comunidade a que me refiro neste capítulo é a Igreja Cristã Contemporânea. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung afirma que muitos de seus primeiros problemas, dúvidas e conflitos com Deus e a fé cristã tinham origem em sua família e no período histórico da cultura que a envolvia. Ainda jovem, ele já se debatia com problemas espirituais e religiosos que seu pai e seus tios pastores, 6 no total, seus professores, a Suíça como um todo e o mundo cultural europeu também enfrentavam. Nada disso acontecera na geração anterior, quando o avô de Jung, o eminente clérigo protestante da Basileia, Samuel Preiswerk, podia acreditar piamente que o idioma do céu era o hebraico e que a segunda vinda aconteceria quando os judeus retornassem para a Palestina. O pai de Jung, Paul, pertencia à geração intermediária entre a tradição e a modernidade, uma geração que, na visão do filho, foi esmagada pelo violento conflito entre ciência e religião. No caso do próprio Jung, é evidente que um de seus principais conflitos na juventude era religioso. Sua famosa fantasia de Deus defecando sobre a Catedral da Basileia precisa ser considerada nesse contexto. A história é conhecida. Aos 10 ou 12 anos, certo dia, à saída da escola, Jung pôs-se a contemplar a bela e reluzente Catedral da Basileia. No alto da igreja, que era a residência profissional de seu avô, Samuel Preiswerk, ele imaginou ver Deus sentado em seu trono. Naquele momento, tudo parecia correr bem no mundo. De súbito, porém, ele foi tomado por um pressentimento repugnante de que algo terrível estava para acontecer. Como não podia permitir que essa fantasia continuasse, correu para casa, onde, durante 3 dias, procurou controlar a mente e impedir-se de pensar o impensável. Por fim, desistiu e aguentou a finalização de seu pensamento fantasioso. Abre aspas. Reuni toda a coragem possível, como se estivesse para saltar nas chamas do inferno,
e deixei o pensamento fluir. Vi diante de mim a bela catedral e o céu azul. Deus está sentado no seu trono de ouro, elevado acima do mundo. E, da parte de baixo do trono, uma enorme massa de excremento cai sobre o telhado novo e colorido, estilhaça-o e reduz as paredes a escombros. Fecha aspas. A finalização da fantasia produziu em Jung alívio e uma sensação de graça. Ele havia chegado ao fim daquele pensamento intolerável e sentiu que o próprio Deus desejara que ele o fizesse. Em outras palavras, ele havia concluído a história arquetípica que mostrava Deus destruindo seu templo. Muitos críticos especulam sobre os motivos pessoais subjacentes a uma fantasia hostil dessa natureza, e essa não seria uma pista falsa a seguir se meu objetivo fosse o de compreender a dinâmica familiar na fase infantil e adolescente de Jung. Mas essa direção leva também a evitar o aspecto mais importante, ou seja, que essa fantasia reflete a destruição de um repositório religioso tradicional e uma mudança radical na imagem de Deus que, a partir de inúmeras fontes, vem se revelando na reflexão e no pensamento religioso dos tempos modernos. Podemos observar que Nietzsche, também residente na Basileia por algum tempo, na segunda metade do século XIX, declarava mais ou menos, no mesmo momento da história, que Deus está morto, querendo dizer com isso que o cristianismo e o mito que o contém haviam sido destruídos. Com efeito, para homens e mulheres modernos, a estrutura dourada refulgente da crença e da doutrina, que por gerações simbolizou uma tradição religiosa e imaculada, está dilapidada. O consolo reconfortante da inclusão em uma tradição cristã intacta não está mais disponível. E o Deus que era visto como alguém amoroso, governando a história humana, se mostra agora perigoso e destrutivo, ou indiferente e negligente. Esse é um indício de mudança na individuação que venho chamando de separatio. Ele ocorre quando o indivíduo deixa um porto seguro de inclusão e identidade, e também quando uma tradição, como o cristianismo, entra em crise semelhante. O que se segue é um período de liminaridade, um tempo de incerteza e confusão, durante o qual novas imagens possíveis emergem do inconsciente coletivo, tendo a capacidade de funcionar como símbolos que levam a uma nova integração. Ao avançar em idade e começar a pensar sobre assuntos religiosos e teológicos em um nível mais elevado de sofisticação cognitiva, Jung analisou o problema religioso contemporâneo em termos similares, mas menos metafóricos. A pessoa moderna, descobriu ele, está sem um mito. Há um espaço vazio no cerne da psique, antes ocupado por uma imagem tradicional de Deus. Os símbolos religiosos tradicionais não efetuam mais a intermediação com os fatores transcendentes como faziam antes. Já não estão mais vivos. A conclusão é que as religiões tradicionais não definem mais a alma dos homens e mulheres modernos. A imaginação religiosa não conseguiu acompanhar as rápidas mudanças na cultura humana durante os séculos passados. Fato que criou um cenário contemporâneo em que as pessoas não sabem mais como imaginar Deus. A cultura moderna, isto é, racional, instrumental, centrada no ego, não oferece às pessoas os métodos para reimaginar e reperceber Deus. Há várias explicações para o modo como essa destruição da atitude religiosa e de sua expressão coletiva no cristianismo veio a ocorrer.
A Reforma arrasou, o Iluminismo arrasou, a ciência arrasou. Uma avaliação mais psicológica diz que a consciência apenas a ultrapassou. Um número crítico de seres humanos chegou a um ponto na maturação da consciência que fez as histórias tradicionais relacionadas a Deus, até mesmo as próprias doutrinas mais grandiosas e elevadas, parecerem infantis e, em geral, ancoradas em medo e dependência. Esse avanço da consciência humana dá sustentação a fenômenos históricos inquestionáveis: reforma religiosa, transformação econômica e social, revolução cognitiva. Considerando a fantasia infantil de Jung, vemos que o próprio Deus arrasou a catedral, destruindo o repositório em que sua imagem havia sido acolhida e cultuada durante séculos. Pensar desse modo é o início de uma nova imagem teológica. O que acontece quando Deus destrói o próprio repositório e suas imagens? Se, por um lado, esse ato parece catastrófico, por outro, também prepara o ambiente para um novo evento religioso. O Deus que antes estava contido com segurança em uma caixa doutrinária já não está mais lá. Em outras palavras, uma projeção de transferência se rompeu. Quando a representação humana do caráter de Deus revela-se como produto da projeção psicológica, Deus deixa de ser prisioneiro da ortodoxia e da tradição. No momento, todas as definições de Deus, como Pai, Juiz, Rei, Criador, etc., devem ser abandonadas, e Deus deve ficar livre e sem limites, acima da igreja e do templo, desvinculado de compromissos tribais, provincianos e interesseiros. O estudo e a análise das religiões do mundo, nos moldes de pensadores como Rudolf Otto, Richard Wilhelm e Mircea Eliade, desenvolveram a consciência da fenomenologia religiosa em todo o mundo e desferiram um golpe fatal no comodismo da ortodoxia religiosa de toda sorte. A agora difundida e ainda crescente percepção de que outros povos e tribos também têm religiões genuínas produziu uma profunda lesão narcisista, além de elevar o nível de consciência. Enquanto, com honestidade intelectual e integridade fidedigna, dissermos palavras como: sim, eles têm práticas religiosas, mas não conhecem o único Deus verdadeiro como nós conhecemos. Sim, eles têm certas crenças e superstições, mas elas são falsas, ou apenas em parte verdadeiras, como bem sabemos por nossa revelação plena. Sim, eles chegaram perto e estão mesmo lutando, mas as pessoas pobres e ignorantes jamais chegarão lá, a menos que as ensinemos a ler a Bíblia. Poderemos manter a ilusão de transferência de que Deus é nosso Pai, sem outros filhos, além de nós. Em nossos tempos, porém, a consciência alcançou um nível tal que essa forma de tribalismo religioso provinciano não é mais defensável. Ela é hoje considerada pura e simplesmente como uma transferência, uma espécie de atitude do avestruz que enterra a cabeça na areia. Este sonho de um homem moderno ilustra o impacto emocional por chegar a essa percepção. Abre aspas. Estou com minha família e meu pai enfrenta boatos de que foi casado antes. Ele hesita em responder, mas então assume outro papel e caçoa de todos nós, dizendo que não só casou muitas vezes, mas também teve outros filhos e outras famílias. Não podemos acreditar. Estamos chocados. Eu o questiono, mas ele não se parece mais com meu pai. Sinto que nos traiu. Levou uma vida secreta. Não é de modo algum quem eu pensava que fosse.
Estou muito aborrecido, enfurecido, magoado e preocupado com o fato de que outros filhos apareçam para reclamar sua herança quando meu pai morrer. Não quero dividi-la e tenho medo de perder o que é meu por direito. Fecha aspas. Embora esse sonho tenha sentido pessoal para quem sonha, ele também vai além da psicologia do sonhador. A fantasia de Jung em que Deus destrói a Catedral da Basileia e o sonho deste homem remetem ambos a um Deus traidor, de certo modo anormal, inteiramente livre de convenções, e não a figura de bom pai. A percepção de que a ortodoxia estreita e rígida em religião não é mais honesta nem legítima permeia a cultura e a consciência modernas, e de modo particular em uma sociedade bastante pluralista. Sem dúvida, tais elementos continuam a existir em todas as religiões, e na verdade o fundamentalismo vem recebendo um novo impulso pelo mundo afora à medida que a modernidade cultural se difunde pelo planeta e a globalização ameaça cada vez mais costumes e hábitos tradicionais. Mas os modernos meios de comunicação, disponíveis em quase toda parte, como também articulações sofisticadas de perspectivas religiosas e teológicas divergentes em escolas e bibliotecas, aliadas à constante exposição a estudo e descobertas antropológicas na educação contemporânea, tornam quase impossível manter tais pressupostos sem criar uma grande fissura na psique. A experiência e o pensamento de Jung apontam para uma apreensão de Deus como imagem psicológica, mas uma imagem desvencilhada da projeção anterior. Teólogos como Paul Tillich, que falava de Deus além da imagem de Deus, expressam um ponto de vista semelhante em termos teológicos. O fracasso moderno de uma transferência positiva para Deus como imagem do grande pai patriarcal e o consequente ou concomitante conflito psicológico enfrentado por muitas pessoas que procuram manter a fé nas imagens do cristianismo tradicional renderam-se ao que Jung denominou homem moderno em busca de uma alma. Com a falência desse sistema de crença tradicional, o resultado tem sido a experiência moderna do vazio e da falta de afinidade com o universo. Perdeu-se a sensação de conforto que acompanha a crença de ser favorecido e agraciado por Deus, unido a Ele por uma aliança sagrada por meio do sacrifício de seu Filho pelos pecados da humanidade, redimida pela fé e pela crença em sua graça redentora. Hoje há ainda quem nasça e com frequência seja iniciado em uma religião tradicional como o cristianismo ou o judaísmo. Mas em geral a pessoa aceita isso como costume ou conveniência, sem levar muito a sério os credos, os ritos e as orações. Inclusive, muitos que ainda se consideram religiosos e respeitam domingos e feriados, realizando atos especiais de piedade, não estão intelectualmente comprometidos com a fé tradicional que observam. Eles entendem que Deus pouco se importa se a pessoa é batista ou budista, e a prática é mantida por costume ou lealdade aos pais, ou ainda por nostalgia. Essa chamada pessoa moderna desenvolveu várias estratégias para satisfazer as necessidades espirituais arraigadas com firmeza, apesar da racionalidade, do secularismo e do iluminismo. Alguns procuram aqui e ali e acabam considerando satisfatório certo sincretismo nova era, um pouco de zen, uma dose de sufismo, um tanto de I Ching, de símbolos astrológicos e de tarô, além de outras tradições discrepantes reunidas em uma receita personalizada. Um problema com essa opção é que cada um desses caminhos religiosos tem uma longa história, e as tradições que representam contêm sua própria miríade de imagens dogmáticas.
Podemos estudar todas essas tradições religiosas com grande proveito. Mas a partir do momento em que a consciência vai além da noção de uma projeção concreta de Deus, não conseguimos aderir a essas práticas com convicção muito profunda. O problema está na crença em si, seja qual for o seu conteúdo. O processo de individuação, ao alcançar um nível de consciência que reconheça a realidade psíquica, não pode ser revertido e voltar à crença concreta em imagens míticas. No máximo, pode aceitar as imagens como símbolos legítimos para povos tradicionais, mas para a pessoa moderna, elas são apenas objetos de estudo ou curiosidade. As estratégias para lidar com esse centro vazio tornaram-se bastante disponíveis, sendo também adotadas. Um determinado secularismo, com uma camada de humanismo compassivo, muito atraente para acadêmicos, várias ideologias políticas, comunismo e fascismo, embora estejam hoje fora de moda, um fundamentalismo determinado e estrepitoso, que podemos ver em pleno florescimento no mundo nestes tempos, ou a regressão a uma espécie de conservadorismo religioso indolente e plácido, que apenas aguarda o momento de apagar as luzes quando vier o fim. Não discutirei essas estratégias mais a fundo aqui. Em vez disso, abordarei outra questão correlata. Existirá, talvez, uma maneira que possibilite ao cristianismo, como tradição religiosa, transformar seus padrões e atender às exigências da consciência moderna, que não pode mais sustentar a transferência para um Deus que demoliu sua catedral? Poderá haver uma nova síntese com Yunkityu, que leve a tradição a progredir, em vez de apenas rejeitá-la como antiquada e relíquia de um passado pré-psicológico? Proponho-me agora a refletir sobre uma visão que Jung teve em período posterior da vida, e que oferece uma alternativa para o cristianismo reunir o presente e o futuro. A vida de Jung foi profundamente orientada pela experiência e pelo pensamento religiosos. No livro Jung's Treatment of Christianity, procuro mostrar como e por que Jung era tão fascinado pelo cristianismo. Não acredito que ele fosse um profeta assombrado que percorria os caminhos para pregar um novo evangelho aos cristãos e às pessoas modernas. Mas acredito, sim, que estava pessoal e profundamente envolvido com os problemas enfrentados pelo cristianismo nos tempos modernos. Para ele, esse envolvimento assemelhava-se bastante ao que acontece na psicoterapia quando o terapeuta se envolve com o conteúdo psíquico de um paciente. A psique do terapeuta reage ao sofrimento do paciente e, lendo essa reação, isto é, usando contra-transferência, as próprias reações interiores do terapeuta tornam-se o instrumento para orientar o processo de cura do paciente. Sonhos, fantasias, pensamentos e sentimentos do terapeuta com relação ao paciente, desenvolvendo-se na presença do paciente e na esfera da mutualidade que emerge entre eles, tem um efeito generativo poderoso sobre o processo de cura. Jung, insisto, estava envolvido neste tipo de atividade com o cristianismo, que se tornou seu paciente, e os sonhos e outros produtos inconscientes de seus últimos anos tinham muito a ver com esse paciente. É sob essa luz que quero refletir sobre uma visão significativa que ele teve em 39, quando estava com seus 65 anos de idade. Ele relata essa visão em Memórias, Sonhos, Reflexões. Abre aspas. Em 1939, ministrei um seminário sobre os exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Ao mesmo tempo, ocupava-me com estudos que resultariam no livro Psicologia e Alquimia. Uma noite, acordei e vi ao pé da cama a figura de Cristo crucificado, envolta em luz fulgurante.
Embora não fosse do tamanho natural, a imagem era bem nítida. E vi que o corpo era feito de ouro esverdeado. Apesar de sua esplêndida beleza, essa visão me abalou profundamente. Nesse período, eu refletia muito sobre a Anima Christi, uma das meditações dos exercícios espirituais. A visão teria ocorrido para me indicar que, em minhas reflexões, eu deixara de perceber alguma coisa. A analogia de Cristo com o ouro não vulgar e com a veriditas, verdor, dos alquimistas. Quando compreendi que a visão aludia a esses símbolos alquimistas centrais e que se tratava, em essência, de uma visão alquimista de Cristo, senti-me tranquilizado. O ouro verde é a qualidade viva que os alquimistas percebiam não só no homem, mas também na natureza inorgânica. É uma expressão do espírito da vida, da anima mundi, ou Filius macrocosmi, o antropos que anima todo o cosmos. Esse espírito infundiu-se em todas as coisas, inclusive na matéria inorgânica. Ele está presente no metal e na pedra. Assim, minha visão foi uma união da imagem de Cristo com seu análogo na matéria, o Filius macrocosmi. Se o ouro esverdeado não tivesse me impressionado tanto, talvez eu fosse tentado a presumir que faltava algo essencial à minha compreensão cristã. O destaque ao metal, porém, revelou-me a manifesta concepção alquimista de Cristo como a união entre o espírito da vida e a matéria física morta. Fecha aspas. Meus comentários sobre essa visão convergirão, espero, para um dos aspectos da sugestão para a transformação no cristianismo. O primeiro comentário diz respeito ao próprio Jung. É certo que a consciência de Jung, aos 65 anos, estava bem além dos limites de uma necessidade de transferência de Deus. Posso estar enganado, com certeza, mas acredito ser bastante seguro dizer que, com respeito à necessidade de um objeto de transferência na forma de uma doutrina tribal de Deus, Jung estava além dela. Assim, o que espero ressaltar aqui é a existência de religião e experiência religiosa além das necessidades de transferência pessoais. Esse ponto é importante por causa da visão psicoanalítica bastante difundida de que, uma vez que a necessidade de transferência é analisada e esclarecida, a religião perde sua razão de ser e se torna insustentável. Ela não pode mais existir, porque a razão psicológica para sua existência foi destruída. Jung discorda e sustenta que existe algo como um instinto para a religião, que religião é, em essência, isto é, em termos arquetípicos, humana, e não baseada em necessidades não resolvidas, infantis e na compulsão pela repetição. Também não há um possível fim para a vida e a experiência simbólicas, porque o inconsciente é inexaurível. O panorama aqui, portanto, é que a religião ainda é uma opção real para os homens e mulheres modernos, mesmo depois de terem analisado a transferência, superado a necessidade de um pai no céu e compreendido o significado psicológico de símbolos religiosos tradicionais. O segundo aspecto decorre da observação de que em seus anos posteriores, aproximadamente depois dos 65 anos e pela época de suas visões, Jung dedicou-se com intensidade ao estudo e à terapia, como ele denominava, de sua tradição religiosa. Durante anos ele havia estudado textos de várias das principais religiões do mundo e da maioria de suas ramificações heréticas. Tinha examinado o gnosticismo,
e a alquimia a fundo. Havia esquadrinhado obras religiosas distantes, como o livro tibetano dos mortos e o I Ching. Tinha visitado o índio americano, o povo Ogoni, no Quênia, o mouro e o índio do leste. Havia estudado antropologia. Agora, nos seus 70, voltava ao cristianismo, onde havia começado, e dedicaria suas 2 últimas décadas de vida a esse trabalho. Esse retorno ao que rejeitara antes, à tradição, com o objetivo de permitir à psique ser ativada e responder a ela de uma nova maneira, é um fato importante a se considerar nesta reflexão sobre o valor potencial dessa visão para a transformação do cristianismo. A transformação e maior individuação do cristianismo exigirão que a psique moderna mantenha latentes suas imagens e doutrinas tradicionais e então que responda a elas com um novo símbolo. O terceiro ponto pertence à natureza da revelação. As tradições monoteístas fixaram a revelação no passado. Nosso Pai disse. Depois que as palavras de figuras investidas de autoridade foram registradas e codificadas, só coube à tradição resultante acrescentar comentários e esclarecimentos. Podem ser feitas certas extensões e ampliações da doutrina, mas não há novas revelações no mesmo patamar das antigas. Do âmbito da tradição, é evidente, essa salvaguarda se faz necessária, pois do contrário, qualquer pessoa poderia falar com a autoridade dos pais. Cada um tem uma opinião, sonho ou visão diferentes, e a cacofonia de vozes logo se tornaria ensurdecedora. Esse temor de abrir as portas para uma nova revelação é o equivalente coletivo da barreira de repressão na psique individual. E, tal como a análise pessoal faz, o tratamento do cristianismo nas mãos de Jung dissolveria a barreira de repressão e permitiria ao inconsciente falar mais uma vez, como fez primitivamente. A abertura de Jung à revelação, no entanto, não significa apenas estar pronto para aceitar ao pé da letra cada noção ou imagem que poderia irromper na consciência. Esses conteúdos psíquicos precisam ser interpretados. Seu significado não é evidente por si mesmo. E a interpretação é tanto uma habilidade aprendida quanto uma arte. Uma coisa é certa: não pode haver interpretação satisfatória sem certa referência ao passado, à tradição, aos complexos. No caso da visão do Cristo verde de Jung, vemos que ele primeiro testou sua interpretação em comparação com a própria psicologia pessoal e suas conquistas. Em seguida, relacionou a imagem ao que estivera estudando no passado recente e com o que sua consciência estivera se ocupando. Por fim, e o mais importante para os nossos objetivos, ele situou sua imagem psíquica, sua revelação, no contexto da tradição de pensamento e doutrina a que ela correspondia de modo mais profundo. Sendo mais específico, a tradição e seu hábito crônico de separar o mundo do espírito do mundo da matéria. A imagem psíquica é interpretada como um símbolo de cura para a separação mais central na tradição cristã, a que se dá entre espírito e matéria. Naturalmente, o homem em Jung estava tão subordinado a essa separação quanto estamos todos nós que somos herdeiros da mesma tradição espiritual, de modo que o símbolo foi um símbolo de cura específico para ele, mas também para a tradição maior que ele estudava, em meio à qual ele vivia. Esses primeiros 3 pontos estabelecem as credenciais de Jung. Queremos saber mais alguma coisa
sobre o sonhador ou visionário que reivindica, e a quem reivindicamos, a autoridade reveladora. Jung estava pessoalmente além da necessidade de uma transferência de Deus. Encontrava-se genuinamente envolvido com a tradição, tendo retornado a ela depois de um longo período de rejeição. E estava em condições de discernir entre as questões pessoais envolvidas e as questões simbólicas, gerais. O que dizer, então, do conteúdo real da visão? Seguirei o pensamento e as associações de Jung no contexto da alquimia. O Cristo verde-dourado na cruz, ao pé da cama, é o símbolo tradicional do cristianismo, mas com uma diferença. Ele é uma imagem do Filius Philosophorum, dos alquimistas. Embora essa figura seja assimilada ao Cristo da tradição cristã, ou assume a forma dele. Quem é essa outra figura? O Filius Philosophorum. Ele é o filho da mãe, da matéria, em contrapartida ao filho do Pai, do Espírito. Essa imagem representa a resposta do inconsciente à atitude consciente do consenso cristão. A tradição cristã expressa-se por meio de valores patriarcais e padrões de pensamento. Isso é simbolizado na Trindade, que exclui a matéria, a terra, o feminino, o quitônico, o escuro, o instintivo e o corpo da doutrina de Deus. O Filius Philosophorum, por outro lado, representa a resposta compensadora da psique ao desenvolvimento patriarcal dos 2 últimos milênios. Em sua forma mais frequente, ele é Mercúrio duplex, um agente bastante problemático. O espírito da terra e do inconsciente, da instintividade e do impulso, da trapaça e do embuste. Esse Mercúrio é precisamente aquele que não será submetido nem amarrado, crucificado, pregado na cruz por amor a todos. Antes, ele é o filho mimado da mãe, o segundo filho, o espírito voluntarioso da mãe rejeitada, que não será aplacado ou agrilhoado a estruturas de autoridade. Na iconografia e doutrina cristãs, ele é equiparado ao diabo. Era interesse perene dos alquimistas redimir esse espírito, trazê-lo à consciência e mantê-lo ali. Para tanto, era necessário afrontar a proibição que o cristianismo patriarcal havia imposto à matéria, ao corpo, à natureza e ao instinto. Para eles, o corpo e a natureza não eram corruptos nem maus por completo, mas continham uma centelha divina, uma partícula de Deus, e esse valor precisava ser redimido. Tal resgate se manifestaria como ouro, sobre o qual era projetada a semente da substância divina na matéria. Em nível psicológico, Jung se sentia impelido a encontrar o tesouro no inconsciente, sob a repressão da tradição, o que levaria a uma experiência pessoal do Deus interior, a uma revelação do si mesmo. Essa luminosidade interior, a centelha de ouro no reino da matéria e da natureza, aparece na visão de Jung do Cristo verde. Essa visão foi a resposta do inconsciente à incubação xamânica dos problemas do cristianismo efetuada por Jung. O Filius Philosophorum, a criança da natureza, mas na imagem do Filho do Pai Celestial, estava, de modo semelhante, sacrificando a si mesma na cruz da plenitude. Esse é um sinal ou símbolo da cooperação da natureza, enfim, com a linha de desenvolvimento judeu-cristã. O inconsciente pode ser preparado para acompanhar, se lhe for dado o que lhe é devido.
Para Jung, a visão do Cristo Verde simbolizava a cura da separação entre espírito e natureza que havia atormentado sua vida. Do mesmo modo que havia angustiado a vida de seu pai e de outros antepassados cristãos. Nessa visão, o espírito da natureza e o Filho do Pai Celestial reúnem-se em uma única imagem. Pai e mãe encontram-se unidos e em cooperação. Para chegar a esse ponto, porém, Jung precisou suportar as provações da modernidade. A catedral foi demolida. Ele havia se decepcionado com as imagens e intelecções tradicionais de Deus e fora forçado a amadurecer a um ponto além da necessidade de transferência de Deus do cristianismo tradicional. No entanto, ele foi adiante e além, e por isso devemos considerá-lo como pós-moderno. Depois de se abrir para o caos do inconsciente e depois de anos tateando no escuro em busca de um novo centro de existência religiosa, Jung o encontrou. E isso o situa além da aridez da modernidade. Um dos pontos de resolução lhe chegou na figura do Cristo Verde, o retorno de uma imagem tradicional, mas com uma diferença essencial. A figura era de ouro esverdeado. Era o filho da natureza. Se atribuirmos à vida de Jung um significado coletivo, devemos agora perguntar: que possível valor terapêutico terá para o cristianismo a solução por ele encontrada para o problema da modernidade? Como a panaceia produzida por esse médico pode ser útil para este paciente, o cristianismo? Como a individuação de Jung pode contribuir para a cura do cristianismo e sua evolução rumo a maior individuação? Com base na suposição de que nenhum homem é uma ilha, penso que podemos pelo menos dizer, com modéstia, que o modo como Jung resolveu o problema da modernidade e da religião tradicional pode sinalizar um possível caminho para outros. Além disso, porém, podemos ver como a tradição cristã em si tem condições de se beneficiar? Se a tradição cristã se dispusesse a ver em Jung um possível curador de suas enfermidades, ela poderia encontrar nele algo que estimulasse um processo de transformação? Permita-me especular e imaginar um pouco. Se personificarmos o cristianismo e o imaginarmos como paciente que precisa de cura interior para reparar suas fissuras antigas e preparar-se para uma próxima etapa de desenvolvimento, penso que ele sairia do consultório do Dr. Jung com uma mensagem muito clara, expressa ou tácita. Essa mensagem seria: abra-se ao inconsciente, respeite seus sonhos, deixe que o inconsciente arrase a catedral e lhe mostre uma imagem maior de Deus, porque o seu Deus é muito pequeno e demasiado confinado nos caixotes dos dogmas e do hábito. Reconheça que seu tribalismo tem por fundamento o desejo e a projeção, e é muito distorcido, tendo pouquíssimo ou nada a ver com a realidade. Permita-se considerar todos os outros caminhos para Deus como igualmente válidos e legítimos, e talvez até igualmente tribais e limitados. Mas não abandone sua história, e não pense que outras tradições possam acudi-lo apenas por ter aprendido algumas ideias novas com elas. Em vez disso, concentre-se nos próprios símbolos e na própria história, e deixe seu inconsciente responder,
confiando que o Deus que se revelou no início responderá com símbolos de transformação e renovação. Mas você deve estar preparado para assumir a responsabilidade por essas novas revelações, para testá-las com seus melhores meios de interpretação e discernimento, e não de acordo com o que você já conhece, mas sim consoante com o que sabe ser preciso, embora ainda não o tenha encontrado. E prepare-se para se surpreender. Sobretudo, esteja preparado para deixar que Deus seja Ele mesmo em sua plenitude. Esse é um grande risco, mas sua vida depende disso.